Hello there. General Kenobi. Olá você, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Qual é dos Podcasts. Meu nome é Aline e eu sou host deste podcast, apesar de tentarem roubar o meu cargo toda semana. Mas hoje eu tô sozinha aqui porque a gente teve muita polêmica nos últimos dias, né? Hoje eu tô aqui pra dar uma relaxada com você, pra poder conversar sobre umas coisinhas um pouco mais leves, menos polêmicas. Bom, nós vamos falar sobre contar histórias. Seria muito interessante, é claro, que os meus co-hosts estivessem hoje aqui comigo. Eu sei que eles gostariam muito de falar sobre esse assunto. Mas eu tenho algumas coisinhas para falar e eu espero que você curta também este episódio, porque tem muita coisa legal que eu quero conversar com você. Daqui a um mês, aproximadamente, no dia 25 de julho, é comemorado o Dia Nacional do Escritor. E em março a gente teve também o Dia do Contador de Histórias. E o que eu quero conversar nesse episódio com você é sobre contar histórias. Como começar a contar uma história, como a gente, esses últimos meses, tem sido para mim e tem sido lá no blog Qual é das Quintas, como isso tem contribuído para que o blog continue ativo. Porque, não sei se você está acompanhando o blog Qual é das Quintas, mas toda quinta-feira, né, óbvio, eu tô colocando lá uma parte do diário da Helga Iris, que é a sereia druida do RPG que a gente está jogando, né? Tanto, você já sabe, né, o meu mestre, o Thiago, ele tá lá com a gente, o João é o bardo, você já teve aqui a participação também do outro João, que a gente brinca que é o Cavaleiro da Lua, porque o personagem dele é todo doido. A gente ainda não tá colocando as gravações para público, porque a gente ainda tá fazendo alguns testes, mas tá ficando muito engraçado algumas coisas que a gente tá fazendo, então assim, sem spoilers, né? Você, em breve, talvez você tenha aí alguns vídeos interessantes para poder acompanhar essa mesa que a gente tá jogando do Tormenta 20. Então, mas vamos lá, contar histórias, né? A gente ama contar histórias. Eu sou jornalista e eu amo contar histórias. Não só pela minha carreira, mas desde sempre eu amei contar histórias, né? Era aquela criança que, quando os pais procuravam, ela estava conversando com alguém, contando alguma história para alguém. Então, isso é algo que tá bem intrínseco à minha pessoa, a Aline. E alguns anos atrás, mais precisamente em 2015, eu escrevi um post pro Qual é das Quintas, os contadores de histórias, como começar uma grande história. E aqui eu vou ler um trechinho para você e eu quero que você leia também esse texto lá no blog. E eu vou fazer alguns apontamentos aqui para você. Claro, né, se você tem interesse em começar a contar histórias, ou analisar as histórias, ou entender por que elas acontecem. Eu fiquei anos sem contar histórias, apesar de trabalhar com isso, mas sabe quando você é focado tanto na questão corporativa que você acaba perdendo um pouco essa coisa de imaginação e tudo mais? A vida dos adultos é muito complicada, né? A gente deixa de ter aquela imaginação infantil. E a gente é obrigado a viver corporativamente. O RPG tem me ajudado muito, inclusive, a voltar a ter essa imaginação toda, e daqui a pouco eu vou contar um pouquinho para vocês também sobre isso. Contar histórias é uma arte impressionante. Não é para qualquer um, mas alguns escrevem com alguma inspiração, digamos assim. O Qual é das Quintas traz algumas histórias de gente que conta histórias como ninguém. Para contar uma boa história, é necessário ter alguns requisitos. Primeiro, ter personagens, cenário, um tempo. Porém, não é só com isso que uma história sobrevive. De onde vêm essas inspirações? Como é que a gente encontra essas inspirações para escrever? Há quem escreva a partir de histórias que contavam para os seus filhos, como é o caso do Rick Riordan e J.K. Rowling, e muitos outros, né? Muitos outros autores, inclusive
próprio Tolkien, né, J.R.R. Tolkien, os livros dele, né, na verdade eram histórias que ele contava para os filhos. São histórias que os pais contam para os filhos que são tão boas que seria uma grande maldade privar o mundo dessas histórias. Então a gente tem aí grandes sagas, grandes séries de livros em que esses autores, eles começaram escrevendo, contando histórias para os seus filhos irem dormir. E aí a coisa ficou tão legal, os filhos gostaram tanto dessas histórias que falaram, vamos ver, quem sabe, né, a gente não pode contar essa história aí para todo mundo, né? Vamos escrever um livro com isso. Então a gente tem aqui J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis tiveram outro tipo de inspiração também. Tolkien, alguns dizem que sua inspiração inicial foi um poema cristão, a partir do qual ele destrinchou as histórias dos reis da saga do Anel. Já Lewis passou por uma mudança muito grande na sua vida que influenciou quase que 100%, né, suas histórias, tudo aquilo que ele escreve. Com muitos contos de fadas, C.S. Lewis escreveu seus livros baseados na mitologia judaico-cristã. Não só isso, mas ele também escreveu diversos outros livros baseados na sua experiência pessoal com Cristo. Um autor que deixa grandes incógnitas em nossa cabeça é Douglas Adams, e a gente já comentou um pouco sobre o trabalho de Douglas Adams em outros episódios aqui no podcast. O trabalho áureo dele é o Guia do Mochileiro das Galáxias, né, a trilogia de 5, que tá lá no blog, e assim, à vontade, tem vários posts falando sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias. Ele ativa a imaginação do leitor de uma forma que leva esse leitor a conhecer outros mundos. É o tipo de leitura que você volta ao início do parágrafo 3, 4, 5 vezes para poder ver se você ter certeza de que você realmente leu aquilo. Que não é assim, não é possível. Eu vou voltar e vou ler isso aqui. Bom, Douglas Adams faz isso. Esses são só alguns exemplos de autores que fazem muita diferença toda essa criação, essa imaginação, né, como é contar histórias. As inspirações, elas podem vir de qualquer lugar. E foi por isso que eu escrevi no começo desse ano uma coletânea de contos. Era para ter sido assim, vários contos, mas eu acabei escrevendo só 3. Era o meu desafio pessoal no início do ano, mas eu não consegui escrever mais de 3. Mas é a prova de que a inspiração pode vir de qualquer lugar. Gostar de escrever é só o começo, sabe? O próximo grande autor de livros pode ser você. Então, pode tirar as suas ideias e escrever no papel, coloca em algum lugar, tira aquela ideia da gaveta, sabe? Vai, escreve, começa, dá um pontapé inicial. Isso, além de ser um exercício muito positivo para nossa mente, para a gente que trabalha com criatividade, e não só isso, sabe? Mas envelheça com saúde, sabe? Saúde mental. Isso faz parte. Escrever, exercitar a mente, exercitar a imaginação, isso tudo faz muito bem pro nosso organismo, pro nosso cérebro. Bom, e eu tenho algumas dicas aqui para você nesse post que eu comentei aqui, que foi escrito lá em 2015. Primeiro de tudo, tem uma ideia, né? A ideia é essa inspiração. Às vezes essa ideia vem de um livro que você leu, do vento batendo na janela, do cachorro latindo. A ideia pode vir de qualquer lugar. De qualquer lugar mesmo. Inclusive, né, como eu falei ali, de uma inspiração de um outro livro, de uma inspiração de um filme, às vezes uma coisa que se mistura a outra, né? É o que a gente sempre fala do what if. E se tal coisa tivesse acontecido no lugar do que realmente aconteceu? E o filme que acabou daquele jeito, mas e o que aconteceu depois disso? Sabe? São inspirações, são ideias que podem vir à sua mente e te ajudar a realmente compor uma história. Segundo, né, pense nos personagens. Personagem principal, um vilão, às vezes são essenciais, um anti-herói. Ainda que esse vilão não seja aquele cara totalmente mal, que só faça
o protagonista sofrer, como a madrasta da Cinderela, sempre tem alguém que não curte muito o personagem principal. Então você pode tirar inspirações também. É aquele coleguinha chato da escola, sabe? É aquela pessoa que tropeçou em você, que pisou no seu pé. Coisas assim. E imagine uma linha que essa história pode seguir, né? Se a sua ideia é o início ou o final da história, você pode partir daí, pensar em todo o resto. Assim você cria um tema, imagina como a história começa e como ela acaba. Conforme você vai escrevendo, muitas ideias vão surgir. E aquilo que você pensou no começo, com certeza vai mudar, pode se modificar de diversas formas, né? Então, assim, deixa a sua imaginação fluir, leia muitos livros. A gente estava falando aqui que o Thiago tinha uma ideia maravilhosa para escrever um livro, mas ele não lia, né? A reclamação que o João tinha para ele. Então, assim, leia, assista série, assista filme, tenha muitas inspirações por aí. E escreva, sabe? Conta. Tem um português muito maravilhoso. Não. Vai exercitando, vai lendo mais. Lendo, você vai entender onde se põe uma vírgula, onde não põe uma vírgula. Isso aí é estudo. Não deixa isso guardado. Coloca pra fora, escreve. E grava, né? Hoje a gente tem o recurso de gravar aqui no celular. Você tá gravando um áudio, conta essa história por áudio. Como se você estivesse mandando um áudio pra alguém, contando uma história. Bom, essas são algumas dicas. Eu sempre gosto de pensar num mapa mental de quem são os personagens, mas isso já é uma coisa um pouco mais profunda, quando você realmente já tem, assim, uma estratégia do que você quer. Vou montar uma estratégia do meu livro. Aí você realmente coloca lá todos os personagens, quem se liga a quê. Sabe aquele detetive, aquele investigador que tem uma parede, um quadro com várias fotos e várias linhas se ligando uma coisa a outra? Então, é isso, sabe? Para você construir uma história legal, na minha cabeça, isso funciona muito bem, sabe? Para você ter coisas se conectando. E o que eu tenho para dar de exemplo aqui, de inspirações que podem vir de qualquer lugar, que o desafio é achar graça nos casos e causos do dia a dia, se inspirar, veio para mim, começo desse ano, todas as semanas do verão. A ideia era que todas as semanas realmente tivessem uma história nova. Mas eu não consegui fazer isso, infelizmente. Meu verão acabou ficando um pouquinho mais complicado e eu não consegui. Você consegue encontrar essas histórias, assim como o Diário da Helga também, lá no Wattpad. Para quem não conhece, o Wattpad é uma plataforma em que você pode colocar, né, suas histórias, os seus contos, suas fanfics, tudo lá. Você pode criar tudo ali. E, bom, eu comecei a colocar os meus contos lá e agora eu também estou colocando as histórias da Helga. Mas, primeiro, as histórias da Helga vão pro blog. Então, se você quer ler toda semana certinho as histórias, acompanhar exatamente do jeito que tá acontecendo durante o jogo, né? Porque o Diário da Helga nada mais é do que a narração do ponto de vista da sereia, do que tá acontecendo no jogo ali que a gente tá jogando toda semana. Toda semana não, quem dera, a cada 15 dias. No Wattpad eu tô dando um intervalo um pouquinho maior, mas lá no Wattpad também já tem algumas histórias da Helga, tá bom? Então, lá no Wattpad, o primeiro conto é O Sonho. Eu achei muito divertido contar essa história. Foi, assim, uma ideia muito nada a ver que eu tive na minha cabeça. E eu falei assim, vou contar essa história. Eu vou contar pra vocês, só pra deixar vocês com um gostinho de quero mais, pra vocês lerem as outras histórias. Assim, todo mundo que leu as outras histórias falou, nossa, essas aqui estão maravilhosas, muito melhores do que... Tem uma que minha mãe falou assim, essa aqui tá perfeita. Essa aqui é a melhor de todas que você escreveu, né? Então, vai lá, lê, procura, né? Todas as semanas do verão, da Aline B. Gomes, lá no Wattpad, que você vai encontrar. Sonho. 6:30 da manhã. Travar o despertador no celular já era tão automático que ele nem percebeu. Vestiu seus jeans e a camiseta. Um sono terrível. Havia uma discussão no escritório sobre a venda de ativos de representação.
Letargicamente, ele se aproximou de uma colega por quem alimentava secretamente uma admiração diferenciada. Ela sorriu e convidou-o para sentar-se ao seu lado. O sorriso dela era encantador, e eles deram as mãos quando, acidentalmente, ele pousou a mão sobre o mouse para explicar como fazer um trabalho nas planilhas do escritório. Que sensação maravilhosa! O frio na barriga e a ideia de estar ao lado dela eram tudo o que ele queria viver para sempre. Eles caminharam juntos, lado a lado, na rua do escritório em direção ao restaurante favorito dele. Tudo estava tão perfeito que parecia mentira. A única coisa estranha era a música que não combinava em nada com o Ruby's. Devia ser o telefone. 6h40 da manhã. Bom, essa é a primeira história. Se você não entendeu, lê de novo. Porque essa é a primeira história em todas as semanas do verão. E tem lá também o Pequeno Flamboyant, que é o que os meus pais adoraram. Todo mundo que leu falou, essa aqui é a melhor história. E tem o conto Um Dia Especial também. No caso do Diário da Helga, foi o João Rosa que me incentivou a começar a escrever o diário. Realmente, né, a gente jogando o RPG lá na plataforma que a gente usa, tem um espaço lá para colocar o diário. E aí eu comecei a escrever naquele diário e comecei a publicar também, né, simultaneamente, né, como a ideia do João reativar o blog, que ele estava com muita dificuldade de manter o blog ativo. E a ideia era colocar esses textos também toda semana no blog. Como as sessões não acontecem todas as semanas, falei, beleza, dá pra dividir até, porque acontece muita coisa, dá pra dividir até em semanas diferentes, os textos por semanas diferentes. Acabou que agora eu já tô acumulando tudo, porque tem muita coisa acontecendo numa sessão só, e eu não tô conseguindo dividir isso, mas enfim, vamos ver como é que isso vai ficar daqui pra frente. Já aconteceu muita coisa que o pessoal ainda não sabe o que aconteceu, mas além disso, né, além de escrever as coisas para o blog, a Helga, ela tem a sua própria história, né? Eu ainda não contei para as pessoas no blog qual é a história por trás da Helga. Em algum momento todo mundo vai ter que saber, porque vai chegar uma parte da história que isso vai ser muito necessário descobrir. Mas por enquanto, eu tava tão empolgada com essa história toda, né, de jogar, tá tudo acontecendo de um jeito tão legal. E eu lendo os livros, eu tô lendo os livros do Leonel Caldela, baseado na história de Tormenta. E assim, tão apaixonada por toda essa aventura, né, das histórias que eu tô lendo e por tudo que eu tô vivendo, jogando, eu escrevi, dei profundidade ali, um background da personagem, né, da Helga Iris, a sereia druida, mas eu não me contive, né, porque a gente fica, assim, o tempo inteiro conversando sobre outros personagens, porque assim, o mestre às vezes ele quer matar os personagens, né. E assim, às vezes não é nem que ele queira matar os personagens, às vezes os personagens fazem por onde. Às vezes a gente quer, assim, faz tanta besteira que a gente simplesmente morre no meio da aventura, né? Então a gente já tem que deixar, assim, alguns personagens engatilhados, porque vai que acontece alguma coisa, na sessão seguinte já tem que estar com o personagem pronto. Então, eu, né, nessa brincadeira me inspirei e criei uma outra personagem que em breve deve aparecer aí. E eu escrevi a história dela também. Bom, o background da Helga tem 7 páginas. A história dessa personagem secundária, que eu não quero matar, na verdade, eu não quero que a Helga morra, eu quero que elas coexistam, né? Elas podem não participar juntas das mesmas aventuras, apesar de que numa sessão aí já rolou um crossover entre as duas personagens ali aparecendo, né? Eu tive que interpretar 2 personagens ao mesmo tempo. E agora o pessoal quer que eu mestre uma aventura. Vai ser a primeira vez que eu vou mestrar uma aventura, eu nunca nem me imaginei fazendo isso. Mas justamente por causa dessa interpretação de 2 personagens ao mesmo tempo. Mas enfim. A história dessa personagem, dessa personagem secundária, ela tem umas 3 ou 4 páginas também.
personalidade diferente da Helga, ela é diferente, assim, bem diferente da Helga mesmo. E eu criei uma terceira personagem, que deve aparecer mais pra frente aí. Assim, me veio a ideia, eu estava simplesmente indo pro consultório médico, e aí, no tempo em que eu fiquei na sala de espera, indo e voltando do consultório, eu escrevi a história dela inteira. Só ficou assim, a segunda parte da história ficou meio superficial, que depois conversando com o Thiago, eu falei, eu vou aprofundar essa história aqui, dá pra fazer um livro enorme só com a história dessa mulher. E é uma personagem que eu tô, assim, encantada por ela. Eu mal posso esperar pra poder colocar ela. É personagem secundária, né? Eu já encaixei ela na história, mas essa outra, ela só vai aparecer lá na frente. Então, assim, eu quero contar uma história maravilhosa dela. E agora eu tô com esse desafio também de começar a contar uma outra história com personagens completamente diferentes junto com o pessoal. Então, eu tô, assim, muito animada com isso. Logo eu, assim, que ao longo da minha vida, principalmente quando eu era adolescente, eu comecei a escrever histórias. Livros que eu nunca terminei, né? Como a gente estava conversando no outro episódio. Histórias que eu nunca terminei, mas que eu tenho vontade de um dia terminar. E eu ainda posso aproveitar essas histórias agora e realmente dar um final legal pra eles, sabe? Porque eu sempre parava na metade, falei, isso aqui tá chato. E agora dá pra eu refazer, remontar, aplicar essas dicas que eu conversei com você no começo desse episódio. A minha dica pra você, na verdade, é se você tem a vontade de escrever, se você tem uma ideia, vai fundo. Coloque a sua imaginação pra trabalhar. Ah, mas eu tenho uma vida que passo 3 horas da minha vida no trânsito. Eu já vivi isso, não aguentava mais. Hoje eu, graças a Deus, estou trabalhando em casa. Mas eu precisava exercitar minha imaginação de alguma forma. E jogar RPG estava fazendo isso comigo. Não só jogar RPG, mas principalmente, né? Mas, assim, a leitura, assistir a filmes de fantasia, filmes épicos, histórias que realmente mexam com a minha imaginação e me façam querer continuar escrevendo, continuar pensando em coisas, em fantasia, em coisas novas, diferentes. Eu falo do RPG porque, assim, eu tinha muito preconceito, confesso que eu tinha muito preconceito há uns anos atrás, porque eu achava que era uma seita, né? Assim, eu não entendia direito, eu era muito nova, eu achava que era uma seita. E ainda mais todo mundo falando, né? Aquela época que todo mundo achava que era raia do demônio, não sei o quê. Hoje eu olho e falo assim, gente, que ideia desse povo falar que é do demônio, gente, tem nada a ver. É tão legal a história, é tão legal contar, é empolgante você realmente participar daquilo ali. Eu não entendo muita coisa ainda, eu sei que eu vou mestrar. Sem ter um conhecimento amplo das regras, eu tenho absoluta convicção de que eu não tô ciente de tudo que eu deveria. Mas estimula demais. Jogue. Porque isso vai estimular muito a sua imaginação. Vai fazer você realmente querer criar coisas, interpretar e realmente ter ideias diferentes para criar seus personagens. Isso é fantástico, gente. Isso é maravilhoso. Eu agradeço muito pelo convite para começar a jogar e eu tô muito feliz de ter começado e agora, assim, se eu puder não parar, eu não vou parar, porque eu tô gostando demais. Nas últimas semanas a gente, assim, teve um bônus de poder jogar mais de uma vez por semana e, assim, foi maravilhoso. Às vezes eu fico deitada na cama antes de dormir pensando, mas e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo outro? Tudo isso no final vai combinar num livro, sabe? Isso tudo é uma história completa que a gente tá contando, né? E isso é muito legal. Fica a minha dica, gente. A galera tá empolvorosa no grupo, pensando na história que a gente vai contar quando eu for mestrar. Então, isso vai ser bem divertido. Eu já tô me divertindo muito com as ideias do pessoal. E eu tô me divertindo muito. Eu agradeço, assim, demais o João e o Thiago pra gente ter começado essa mesa. Eu também gosto de assistir, então se você tiver uma infusão, ali não quer assistir, assisto, me chama que eu vou assistir, porque eu vou feliz.
essas eram as dicas que eu queria compartilhar com você hoje sobre contar histórias. Eu poderia deixar para poder comentar isso no mês que vem, claro, né, com a ideia de ser um escritor, mas eu tenho ideias diferentes para o próximo mês e eu acho que não vai dar tempo, porque vão ter muitos filmes sendo lançados agora e eu quero conversar sobre isso com a galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que vocês voltem nos próximos episódios para continuar acompanhando o Coia dos Podcasts e também continuem acompanhando a história da Helga Iris, continuem acompanhando o blog do Coia das Quintas, olha lá no Wattpad também o que já tem lá. E se vocês quiserem assistir, se vocês quiserem participar, procure a gente também para assistir a nossa mesa, para poder participar com a gente. Vai ser um prazer também receber vocês. Eu já tô fazendo um convite aqui, meu mestre vai me matar depois. Mas é isso, pessoal. Um beijo. Até o próximo episódio.